E no podcast de hoje... Não, a voz falhou aqui agora, hein? Vai valer. E no podcast de hoje... Vai pro mini corte. Que um dos meus bordões é pega o sinal. Vem até da engenharia. Que você é uma antena de rádio. Esse nome difícil. É diferente. Eu consigo aumentar a potência da energia mantendo a frequência. Cara, esse foi o podcast mais louco que a gente já fez, cara. Diretamente dos estúdios Inbox Podcast, começa mais um meu, seu, nosso Hackeando a Mente Podcast. E meu nome é Igor Janotti. E eu sou Jim Farnese. E no podcast de hoje... Não, a voz falhou aqui agora, hein? Vai valer. E no podcast de hoje... Vai pro mini corte. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre como saber se estamos na frequência certa da cocriação. Não é isso? Exatamente. Mas antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho aí de notificações e comenta aí embaixo, né, do vídeo, né, pra gente saber aí o que você está achando. Deixa aí sugestão de temas também, deixa aí perguntas, enfim. E deixa o seu like para esse vídeo aqui ficar bem likeado. Exato. E já deixa nos comentários aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas a seguinte frase: eu estou na frequência da cocriação. Tá? Deixa aí, porque tudo que você escreve nos comentários se manifesta também na sua mente subconsciente e você atrai muitas coisas aí através disso. Quanto mais você comenta, mais você vai manifestar coisas. Deixa aí abaixo pra gente poder iniciar esse bate-papo aqui. Bora lá! É isso aí. Mas, começa falando aí pra mim. O que são essas coisas de frequência? Legal. Resumidamente, tá? Vou pegar aqui da parte da engenharia. Pra quem não sabe, gente, eu fiz engenharia eletrônica de telecomunicações na PUC. Por 3 anos e meio. Não me formei porque eu encontrei um propósito muito maior. Mas me deu base para o que eu faço hoje. Então, além de trabalhar com a parte de energia da mente, eu sei muito bem como funciona a parte da energia por conta da eletrônica, por conta da engenharia. Frequência é energia em movimento. É quando você coloca algo em movimento de forma bem resumida. Se eu for pegar, por exemplo, aquela tomada ali. A tomada ela está passando energia elétrica, que no caso é elétrons em movimento. O que acontece? Quando essa energia ela entra em movimento, ela tem duas coisas. Uma coisa se chama ciclos e outra coisa se chama frequência. Os ciclos ele tem mais a ver com o nível de energia que isso está acontecendo. E a frequência em si é quantas vezes esses ciclos estão acontecendo em determinado segundo. Na engenharia é isso. Ciclo seria o tamanho, tipo, da onda? Assim, como se fosse um onda? ciclo, por exemplo, vou pegar uma onda, o início né? e o fim. Uma onda, o início ao fim é um ciclo. Sim. A frequência é quantos ciclos eu tenho em determinado tempo. Então, frequências altas significa que eu estou com muitos ciclos em curto espaço de tempo, ou seja, eu estou com muita energia concentrada em movimento. Frequência baixa, eu estou com menos ciclos num determinado espaço de tempo, significa que eu estou com uma energia menos carregada. Isso da engenharia, que a gente pode levar para a parte da cocriação, porque nós em si somos energia. Então, o som também funciona mais ou menos assim. Tudo funciona dessa forma. Tanto que frequência ela é medida por conta da energia, mas usa-se da frequência em outros âmbitos. É igual frequência de rádio. Frequência de rádio, quando você sintoniza lá, sei lá, aqui em Belo Horizonte, 98. Qual que é a 98? 98.1. Não sei, não escuto rádio. 98.1, que é a 98 FM. Acho que é isso mesmo. Quando você sintoniza, você pega os sinais que estão sendo transmitidos através do ar, né? Sai da estação de rádio, vai para uma antena, essa antena dissipa todo o sinal na frequência 98.1 para outras antenas e antenas de rádio de casa, de carro, que recebem aquele sinal, sintonizam e recebem o sinal que está passando ali, o programa em si. Até por isso, e por que se chama frequência, né? Por conta que é uma energia em movimento.
Você está colocando uma energia naquela frequência, naquela quantidade de ciclos condensados ali, para chegar em determinado lugar. Por isso que não adianta, quando eu estou assistindo rádio, e isso vale para a cocriação, e por isso que eu falo pega o sinal, né? Todo mundo que assiste meus vídeos aí sabe que um dos meus bordões é pega o sinal. Vem até da engenharia, que você é uma antena de rádio. A sua vida é um reflexo das frequências que você está pegando, porque você está sintonizado nessas frequências. Quando eu estou lá no carro, por exemplo, e eu quero ouvir... Não sou muito de ouvir, mas vamos colocar só de exemplo. Quero ouvir sertanejo na rádio. Eu sei que sertanejo toca na 92.9 FM, que é uma banda de frequência. Se eu colocar 92 Isso porque você não escuta, né? Você sabe certinho. Cara, eu cresci numa família que só escutava 92.9. É não mesmo? tem como eu não saber. Era meu pai escutando 92.9, que era sofrência o tempo inteiro, e minha mãe escutando Guarani e Alvorada, 94.5. Não tem como eu não saber essas rádios. Hoje minha esposa só escuta 94.5. É Alvorada o dia inteiro. Isso remete até à minha infância. 94.9. Isso, 94.9. Então, assim... Com a voz do Batman lá. Com a voz do Batman. Alvorada FM. Alvorada Você FM. sabe por que ouve. Então, assim, quando eu quero sintonizar uma determinada frequência de rádio, se eu mudar um pouquinho a frequência, se eu colocar 92.9, se eu colocar 93.0, já começa a dar falha. Se eu colocar 93.1, já falha mais ainda. Se eu vou subindo a frequência, vai sumir completamente aquele sinal. Se eu descer, acontece a mesma coisa. E nós somos dessa forma, né? A gente é igual uma antena de rádio que a gente está recebendo e emitindo frequência, energia. A nossa energia ela está em movimento, não tem nada parado através da vibração. Entende? Você já reparou? É porque, tipo assim, no som, a frequência ela tá ligada ao grave e agudo. Né? Se um negócio é muito... o som é muito grave, ele tem umas ondas maiores, né? E se é agudo, são ondas menores. E quando você está tocando um instrumento, seja uma bateria, um violão, qualquer instrumento que seja, se você toca uma nota que tem um objeto naquela frequência, naquela mesma frequência daquela nota, aquele objeto vai vibrar junto com... Isso é muito louco, velho. Às vezes eu tava tocando guitarra, né? Eu toco guitarra, aí eu dou uma certa nota, e isso na casa dos meus pais, eu não lembro onde, cara. Eu tocava uma certa nota que a janela vibrava junto, saca? Lei da ressonância. Lei da ressonância. Ressonância é o nome. É isso mesmo. Ressonância. Eu achei que ressonância era só pra som. Não. Ressonância. Não é só da ressonância. A lei da ressonância vem pela frequência. Olha só, eu não Porque sabia. toda energia, ela emite som e vibração. É claro que os nossos ouvidos, eles não escutam toda a escala de frequência de som. Existem sons ali que animais como a águia, o cachorro, escutam e a gente não. Sim, os mais agudos. Os mais agudos. E os elefantes, eles comunicam a quilômetros de distância em frequências baixas. Exato. Porque eles escutam os graves, a gente não escuta os graves. Tudo está emitindo energia. Esse copo aqui, ó, ele tem uma energia, ele tem uma frequência, porque ele é feito de átomos. Todo átomo está em vibração, está em movimento. Por mais que isso aqui seja vidro, para nós ele seja sólido, certo? Mas se você olhar lá microscopicamente, isso daqui é feito de uma camada de bilhões e trilhões de átomos. Esses átomos, ele tem o quê? Tem um núcleo, o próton lá dentro e o elétron movimentando aqui o tempo todo. Esse movimento ele gera uma vibração, ou seja, o conjunto de átomos que tem nesse copo está vibrando. Ele tem uma frequência, uma energia. Se eu consigo acessar essa frequência, o que acontece? Eu potencializo o campo de energia desse copo, por isso que muita gente aqui faz aquele negócio de e o copo quebrar. Porque canta na mesma frequência. Na mesma frequência, e você potencializa a frequência daquele copo. E ele quebra por isso, porque ele está recebendo mais daquilo.
Que doido, cara. Eu não tinha parado pra pensar que era a ressonância que fazia o copo quebrar. É, a ressonância. Que louco, Tá entrando em velho. unissono. Só que o que acontece? Quando eu recebo aquela frequência, aquela energia, a minha frequência não é que ela aumenta de nível, mas ela se potencializa. Porque potência de frequência é diferente de Periodicidade. Isso, esse nome difícil. É diferente. Eu consigo aumentar a potência da energia mantendo a frequência. Entende? É como se eu tocasse a guitarra mais alto. Volume mais alto. Mas a nota continua a mesma. A nota mesma e o volume mais alto. Mesma frequência. Entendi. E assim, é com a gente. Quando a gente está numa determinada frequência, a tendência é a gente atrair mais daquela frequência. Isso é natural, porque o nosso campo vibracional, a nossa energia, ela está atraindo o quê? Aquilo que eu estou vibrando. O meu movimento de frequência. Então eu preciso ajustar. Por isso que eu tenho que saber se eu estou na frequência certa. Eu tenho que ajustar vamos dizer assim, a minha frequência, a minha energia para atrair o que eu desejo. Senão não vai funcionar. Cara, esse podcast aqui tá muito louco. Eu tô gostando muito misturando ciência com, cara, com misticismo. Isso é física quântica? Física quântica. Quando você pega nesse âmbito que... O que é física quântica, cara? Física quântica é um estudo da parte da física que não é 100% comprovado, está na base da teoria, mas que estuda, vamos dizer assim, fenômenos que parecem sobrenaturais para que possamos entender mais sobre o universo. Por exemplo, a gente sabe que a energia existe, a gente não sabe o que ela é. Entendi. É o que ultrapassa do que é 100% comprovado. Né? Exato, do que é o racional e é testado. Mas assim, a física quântica hoje ela avançou bastante e tem vários testes em vários âmbitos que funcionam, só que a física quântica ela parece meio mística. Uhum. Meio assim, cara, isso parece balela, por isso que muita gente duvida. Só que não é balela quando você pega dos fundamentos básicos da física normal. Sim, igual você tá fazendo agora, né? Mas tipo assim, igual quando você fala de frequência, velho, eu na minha cabeça fica mais ligado sobre a minha massa corporal, por exemplo. Uhum. Não tem a ver, não mas só não isso. tem muito a ver com... Não. Porque aí eu vou pro âmbito do físico mesmo, né? Sim, do físico. Do tipo... A frequência tá igual mais a janela vibrando, saca? no metafísico. Porque a janela, ela não vai conseguir mudar a frequência dela. Não consegue. A diferença de nós, seres humanos, pra a janela é que a gente tem capacidade multifrequencial. A gente tem múltiplas frequências que vão mudar com o quê? Com o ambiente, vão mudar com as pessoas ao seu redor, vão mudar com as tuas emoções, principalmente. Vai mudar de forma espiritual, vai mudar de vários ângulos, de várias formas, a gente consegue modular a nossa frequência. A janela não, a janela tem a frequência dela ali, quando ela se torna vidro. Porque todo vidro é feito de areia, né? A areia pega a areia, funde ela e faz o vidro. A areia tem uma frequência. Quando ela passa pelo processo de fundição, se torna vidro, ela tem uma outra frequência, outra vibração, mas é imutável. A frequência desse vidro aqui, em qualquer lugar do mundo, vai ser a mesma frequência, a mesma energia. A menos que ela passe por um processo químico novamente. E a gente passa por processo químico o tempo inteiro. Faz sentido. Entende? Faz processo sentido. químico o quê? Emoções. Né? Exatamente. E de acordo com as emoções, que é um processo químico, uma combustão dentro da nossa farmácia química, a gente muda a nossa frequência. Que louco, velho. É mesmo. E isso influencia em várias coisas. Quer ver que doideira? Uma pessoa que está com frequência baixa. Isso aí você vai começar a prestar atenção depois desse podcast. Você que está assistindo aí, presta atenção. Vocês aí também. Aqui é porque eu tô no TikTok ao vivo, tá? Geralmente eu faço isso enquanto eu tô gravando esse podcast. Uma pessoa que tá com frequência baixa, tá com energia baixa mesmo. Geralmente, muitos vidros se quebram perto dela. Como assim? Às vezes ela pega um copo, o copo quebra. Porque a frequência do vidro, ela é baixa. Ele entrou em ressonância, só de encostar. Mas vamos lá.
O vidro não costuma quebrar quando você É porque você tá indo numa pelo frequência som. aguda de áudio? Mas aí você tá indo pelo som. E frequência não é som, é energia em movimento. Uma energia em movimento gera uma frequência, que pode emitir um som. Pode ou não. No caso da guitarra, vai emitir o som certinho, ou do agudo da pessoa e quebrar. Mas você pode estar vibrando na frequência do copo sem emitir som. Na energia. Porque não tem como, às vezes, o seu corpo emitir uma frequência e ficar jogando um agudo por aí. Às vezes você até escuta, sabe? Um zumbidinho no ouvido. Sim. Bem, aquilo lá é o seu corpo emitindo um determinado som através da frequência que você tá. E ali dizendo que um neurônio seu morreu. Mas tudo bem. É sério? Sério. Quando você escuta um agudo, quer dizer que o neurônio morreu? Morreu. Ele deixou de ser utilizado em alguma parte do seu corpo e alguma memória, sei lá, irrisória foi apagada. Que louco, Igual velho. aquele no filme Divertidamente, aquela parte que eles caem lá embaixo, onde o elefante cai com alegria lá embaixo, e tem aquelas memórias que vão sumindo. Uhum. É como se fosse o neurônio morrendo e gerando aquele zumbido. Aquela memória ela não vai fazer diferença nenhuma, então é um descarte para a mente. Ela economiza energia e faz dessa forma. Então, Que louco. É umas doideiras. Então, assim, tem vezes que eu tô vibrando, se eu tô numa vibração baixa, numa frequência baixa que gera uma vibração baixa, eu entro em ressonância com o vidro. Então, não necessariamente só de você encostar quebra. Às vezes você tá normal, você esbarra e quebra. Por quê? Porque eu preciso descarregar aquela energia de alguma forma e o ambiente, tudo vai cooperar para que eu descarregue. Vai ser atraído de alguma forma. Então, o vidro quebra às vezes do nada. Às vezes você tá numa energia muito negativa e você chega em casa e acontece alguma coisa, você esbarra na janela, a janela quebra toda. Porque a sua energia, porque precisa descarregar espiritualmente, né? Eu tô falando na parte física da frequência, mas espiritualmente eles falam que até uma forma criada pelo Criador para livrar você de energias ruins, para que a energia não pegue em você, ela passe para alguma coisa física. E geralmente o vidro ele tá nessa ressonância. Tem uma pessoa lá em casa que pega os copos e joga na sua cabeça. Não, que quebra tudo que coloca a mão, cara. É? É. Caramba. Então é porque a ressonância dela tá baixa. Cuidado com isso. Fala com ela para ajustar a frequência. Não sei quem é essa pessoa, não sei se é você. Ajustar essa frequência. Eu costumo não quebrar nada, na verdade. É. Outra coisa. Eu quebro vidro. Sim, eu quebro poucos vidros. Copo, por exemplo. Quase não quebro. Uhum. Mas pelo que eu me lembro, há anos atrás, foi momentos que eu tô com raiva. Uhum. Mas também quando eu tô com raiva, eu costumo fazer as coisas mais rápidas. Sem prestar atenção. E costumo lavar vasilha, sabe? Sim. Tô com raiva, eu vou pra pia da cozinha, velho. Não sei porquê, velho. Mas é uma boa forma. Eu vou fazer uma coisa que eu detesto e eu faço rápido. Mais rápido e há um tempo atrás eu fiz e quebrei o copo. É terapia. Terapia cheia pra lavar. Terapia, Entendeu? Nossa. É terapia. Essa piada eu não conhecia. Acabou de conhecer. Então, assim, outro exemplo que a gente pode ter quando a pessoa tá com energia baixa, que pode acontecer, questões na eletricidade. Uma lâmpada queimar, uma tomada parar de funcionar. Por quê? A eletricidade que a gente tem aqui ao nosso redor, que nem é tão boa, né? Porque a frequência da eletricidade aqui no Brasil é 60 Hz. Isso é muito baixo. Então, querendo ou não, nosso ambiente aqui, a grande maior parte, se a gente não modula dentro da gente, né, para que o nosso campo se expanda, a gente está recebendo aqui energia e frequência de 60 Hz. Então, quando uma pessoa está com uma frequência muito baixa chegando a isso, lembra quando eu estou em ressonância, eu jogo mais energia para aquilo que é mais frágil. Vamos dizer assim, não tem como o ambiente também só me enviar, eu também envio para ele. É ação e reação. Aí uma lâmpada queima. Aí uma tomada para de funcionar, um objeto eletrônico pifa do nada, sabe? Sem explicação. É o quê? Frequência lá embaixo. Aí tem que modelar para subir a frequência.
E todas as emoções, cada uma delas tem um nível de vibração, vamos dizer assim. Ainda bem que nós somos multivibracionais. Deus fez dessa forma e tá tudo ótimo a gente usar desse jeito. Então prestar atenção às vezes nesses detalhes que quase ninguém presta. Tá? De você talvez atrair pessoas reclamonas demais. Porque geralmente é assim. Você acaba se tornando as pessoas que você convive. E quando você está separado demais, você começa a atrair as pessoas que estão na mesma frequência que você. As pessoas, o dinheiro, o relacionamento, a saúde. Olha que doideira. Dependendo da frequência que você está, que você gera um determinado tipo de emoção, você abaixa a sua imunidade. Aquele vídeo que você me mandou, inclusive, que eu fiz uma réplica pro meu Instagram, que diz que, por exemplo, quando a gente assiste jornal, notícias ruins, geralmente quando a gente assiste notícias ruins, a gente fica com medo. O medo também gera um pouco de cortisol. O cortisol é um inibidor imunológico. Quando eu estou com um cortisol no meu corpo, eu fico em estado de alerta e por isso o meu sistema imunológico fica mais fraco. Ou seja, se eu vejo notícias ruins, eu baixo minha frequência porque eu modulo dessa forma por conta do medo. Nisso eu fico propenso a ficar doente. Caramba, então isso pode ter sido a pandemia que tivemos, por exemplo. Isso pode ter sido um grande responsável. De muitas mortes. Inclusive eu conheço pessoas próximas mesmo, que estavam com tanto medo, que se isolaram de uma forma tão radical, que tipo assim, não recebia ninguém em casa, nem os filhos, ninguém, saca? Conversava pelo telefone, conversava chorando e tava tipo, morrendo de medo. Recebia comida em casa, tipo, deixa na porta, sabe? Tipo assim, se isolou completamente. Ainda jogava álcool na comida antes de comer, se bobear. Isolou completamente. E veio a falecer. E não foi de Covid. Porque baixou o imunológico e outras coisas vão vir. Cara, faz muito sentido isso. Cara, eu posso dizer que muita gente que infelizmente faleceu no Covid, muitos ali se agravaram pelo medo que sentiu, que gerou isso que eu falei aqui, baixar o imunológico. Você pegou Covid, não pegou? Mais de uma vez. Eu peguei, eu acho que 2 ou 3 vezes. O que você sentiu quando você percebeu que estava com Covid? Depois eu conto minha experiência. Cara, medo. A primeira vez que eu peguei, eu fiquei com bastante medo. E você ficou muito ruim? Cara, não. Não, mas tipo assim, eu fiz aquele tratamento experimental lá. Cloroquina? É. Aham. E isso me deu confiança, saca? Então, olha o que você fez emocionalmente. E tipo assim, é engraçado, porque da segunda vez que eu peguei, eu passei mais mal. Só que eu tava desleixado, saca? Eu tava tipo... não tava nem ligando, isso é besteira. Mas na verdade não. Perdão, errei. Na verdade eu peguei, mas eu nem sabia que era. E eu tava tipo assim, vou tomar muita água e boa. Só que eu não tomei esses remédios, né? Tanto é que eu nem sabia, né? Porque a sua mente nessa hora já estava condicionada que pra ficar bom e tranquilo, você precisaria do remédio. Talvez. Porque talvez foi instalado como um âncora. Subconsciente. Exato. Instalado como um âncora. Talvez. Mas tipo assim, eu não achava que eu tava com Covid. Mas eu desmaiei, cara. Tipo, tava dando queda de pressão, saca? Não entendi por quê. Mas foi só isso também. Só nesse âmbito de queda de pressão que eu desmaiei. Foi um dia só. Cara, na época iniciou o Covid, o medo estava instalado no mundo inteiro. Era tipo uma consciência coletiva, Inconsciente coletivo do medo.
Baixou a frequência de todo mundo. Todo mundo. Primeira vez que eu peguei Covid, que eu identifiquei que eu tava com Covid, porque eu não fiz teste. Eu identifiquei porque eu comecei a perder o gosto, né? Eu não tava sentindo gosto de suco, gosto de nada. E quando eu percebi, a primeira coisa que veio na minha cabeça, caramba, eu tô com Covid. Esse trem tá matando um tanto de gente. Eu comecei a sentir medo. Nesse que eu tava sentindo medo, eu lembro que quando eu tomei consciência, né, que eu tava com Covid, eu tinha ido trocar dinheiro, trocar euro por reais. E eu tava sentado assim na recepção, eu falei, cara, eu não tô sentindo nada, eu acho que eu tô com Covid. E aí eu comecei a dar essas neuras, um monte de gente morrendo, não sei o quê. Naquele momento, eu comecei a perder o ar. Eu comecei a perder o ar completamente. Comecei, cara, eu não tô respirando direito. Aí depois eu retomei a consciência e falei, o que? Quer saber o que? Não sei o que. Respira normalmente. Aí eu comecei a respirar normal. No dia seguinte, eu levantei 5h30 da manhã e fui correr na avenida. Falei, você vai sair na marra. E, cara, não senti nada. Mas naquele momento ali eu tinha sentido medo. Eu sabia que se eu alimentasse aquele medo, eu tô baixando meu imunológico. Minha frequência tá baixa. A frequência baixa, baixa o imunológico. Então a propensão de atrair doença é muito maior. Quando você reclama demais, quando você vive no negativo, sabe? Vendo coisas negativas com pessoas negativas. É tudo jogando sua frequência lá embaixo. E é legal que isso aí ainda não tá não chegou na parte mística da coisa. Isso é cientificamente extremamente comprovado. Você pode pegar para estudar em qualquer livro que vai falar sobre como que as emoções funcionam e como que elas geram os hormônios. E como que esses hormônios eles atuam no corpo. Eu falo, cara, o Criador fez tudo perfeito. A gente que tá usando tudo errado. Entende? Eu acho incrível como que hoje a gente tem tanta ferramenta, né? E as pessoas às vezes não sabem nem usar essas ferramentas para ter uma vida incrível. Prefere ficar lá baixando sua imunidade, quebrando os copos de casa do nada. Cara, é incrível. Lá na casa, quando a gente tava na casa da minha mãe, tem uma pessoa também na casa da minha mãe que quebra copo desembolado. Quebra muito copo. Tanto que a gente... você sabe que eu não gosto desse tempo de reciclagem, né? Vamos pegar um requeijão para ele virar um copo. Porque isso baixa merecimento. Sim. A gente teve que fazer isso na casa da minha mãe. Parar de comprar copo, sem brincadeira. Paramos de comprar copo, só comprava requeijão para guardar os copos. E por incrível que pareça, os copos de requeijão não quebram. Estão intactos. E os bonitão, foi tudo embora. Aí a gente já pensa assim, não vamos comprar não, vamos deixar essas coisas dessa forma. Tem que fazer dessa forma, infelizmente. Eu gosto, quando eu morava lá eu gostava? Não, sinceramente. Eu falava com a minha mãe, não gosto desse negócio de ficar reciclando. Falo com a Sabrina também. Às vezes fala alguma coisa, vamos usar isso aqui. Eu falei, não, vamos comprar um negócio que é pra isso. Que a função dele é essa, não a função secundária. Por merecimento, né? Pra elevar a frequência, usar a frequência do jeito certo. E cara, isso tudo ia baixando a frequência do ambiente inteiro. Isso quando você não entra num ambiente que está numa frequência ruim, sabe que está numa vibração ruim. Um exemplo, você vai num velório, você consegue sentir uma alegria imensa, sair correndo, gritando, dançando quando você está num ambiente de velório? Não. Só se você for muito bobo da corte, vai ter uns doidos aí. Cara, minha prima, ela racha de rir, velho. Começa a rir. Começa a rir. É a recepção da frequência que ela tá implementadas de alguma forma, porque está aumentando a energia dela. Só que você chega no ambiente, sua frequência, pelas emoções, pelo ambiente, pelas pessoas, pela situação, sua frequência baixa. Não, com certeza. Vai lá para baixo. Imersão, despertar, o que a gente faz lá? O tempo inteiro. Energia lá em cima, frequência lá em cima. Eu tenho que pegar aquele pessoal que às vezes chega ali com trauma, com dores, com descrença, e falar um monte de coisas ali que eu faço e os exercícios que a gente faz na imersão para levar a frequência da pessoa lá em cima. Para quê? Para que ela vá para o mundo com um novo olhar. Quem desperta não volta a ter a mesma mente. Aí ela vai chegar lá fora, a frequência dela tá aqui, ó, na cocriação. Só que o mundo, ele tá vibrando, querendo ou não, desde 2020 ainda numa frequência de medo.
Né? A gente tá ficando, parece, cada vez com mais medo de tudo. Medo de sair na rua, medo de ir no shopping, medo de qualquer coisa que tá surgindo, tá com medo. Porque tá vibrando no medo. Então a gente tem que modelar o nosso. Ela sai com frequência lá em cima. Se ela não tomar cuidado, vai baixar de novo. Aí vai pegar o sinal da cocriação? Não vai. Não vai. A frequência da cocriação tá da gratidão pra cima. Que é gratidão, amor, paz, iluminação. Lá em cima. Essa é a energia da cocriação. Essa é a frequência que tem que exercer. Por isso que a gente fala essas coisas básicas, né? Tipo, cara, você tem que agradecer, ser grato. Escreve lá 10 coisas por dia do porquê você é grato. Coisas simples. Faz uma oração, cara. O poder que uma oração tem. E aqui não do âmbito religioso. Quando você faz uma oração, você está dizendo para sua mente apenas coisas boas e conectando com o seu Criador. Isso vai gerar uma vibração boa. Isso vai gerar Por isso que eles falam, a lei da atração é pura fé. É. De certa forma, né? A fé contribui, né? Contribui. Uhum. A fé é o quê? É você acreditar que vai ter algo que os seus olhos ainda não viram. É quase que física quântica, né? Física quântica. Como assim, tudo cara? encaixando. Tudo se encaixa. Olha que coisa maravilhosa. O que a fé é? A pura física quântica. Física quântica. Você acreditar em algo que ainda os seus olhos não viram, mas isso não significa que não existe. Porque existe no campo mental. Só que eu tenho que aprender a agradecer até por aquilo que eu não tenho ainda, mas eu desejo ter. E as pessoas não têm o hábito de fazer isso, para elevar a frequência. Primeiro, agradecer pelas coisas que eu já tenho. Quantas vezes você parou na sua casa e começou a olhar tudo que você tem, até das coisas mais básicas, cara, uma colher, e agradecer por ter aquilo? Às vezes eu faço isso. Ah, que coisa incrível. Quantas pessoas fazem? Você que está assistindo, se você assiste, faz isso, parabéns. Isso é uma ótima forma de elevar a sua vibração. Mas e quando você faz o oposto? Aí você baixa a sua vibração. Eu faço o oposto também. Você vai perder parte daquilo. Tipo, que droga desse negócio aqui, tinha que comprar um novo agora. E aí a tendência é que você ou joga aquilo fora ou aquilo estrague para você comprar um novo. Você está invertendo a frequência. O que acontece? Quando eu tô com alguma questão emocional negativa, porque eu, como ser humano, eu não me abdico das coisas negativas também. Tem dia que eu não tô legal. Isso é natural, tá, gente? Quem fala que tá 100% bem o tempo inteiro tá mentindo. Essa pessoa deve ser psicopata. Provavelmente. Não existe. Tem dia que eu tô triste. Só que tem dia... Quando eu tô triste, cara, eu começo a olhar pra tudo que tem em casa. Tudo. Eu vou na geladeira, ponho a mão na geladeira e falo assim, cara, gratidão, eu tenho uma geladeira dentro de casa. Uma geladeira bonita. Tipo, do jeito que a gente queria. Cara, eu tenho aqui... Olha aqui, eu abro a gaveta, olho pros talheres e falo, cara, eu tenho talheres pra comer, eu não preciso comer com a mão. Olha que coisa maravilhosa. Eu olho pras panelas, eu olho pra tudo. Eu abro a despensa, a geladeira, olho a comida e falo, cara, eu tenho comida dentro de casa. Eu começo a agradecer pelas pequenas coisas. Passa ali 1 minuto, nem isso. Minha vibração já tá lá em cima. Aí quando tá lá em cima, quando eu transmutei a tristeza pra gratidão, eu começo a agradecer pelas coisas que eu desejo receber na vida. Como já recebido. Na física quântica, fé do que eu já tenho, aquilo que eu ainda não vi. Aí eu começo a agradecer pelo carro, pela casa, se eu quero trocar de casa, pela nossa filha, que eu não sei como que é o rostinho dela, mas eu já começo a agradecer da perfeição, da saúde dela, sabe, de tudo. E aí coisas boas começam a acontecer na minha vida. Eu sintonizo a frequência do sinal da cocriação. Que a gratidão é o canal mais fácil de você acessar. Você fala que você faz isso às vezes ou às vezes que você tá triste? Isso especificamente às vezes que eu tô triste. Aí você começa aí eu transmuto. a observar. No natural eu já agradeço por tudo. Tá? Entendi. Naturalmente. Quando eu levanto, eu sento na cama, eu faço minha oração agradecendo. Por mais um dia, por ter acordado, pelas coisas, pelo meu trabalho, pela minha esposa, por tudo. Eu acordo orando e já agradecendo. Quando eu tô triste, eu dou mais atenção, porque eu tenho que transmutar a tristeza. A tristeza não é uma energia ruim, é só uma frequência baixa. Se eu dar atenção e energia a essa frequência baixa, a tendência é o quê? Eu atrair sinais, frequências externas que potencialize essa tristeza. Podendo chegar à depressão.
Então eu vou potencializar. Eu faço o quê? Eu utilizo da tristeza para transmutar para gratidão. Eu começo a olhar para tudo que eu tenho de bom. Ou eu transmuto, quando não dá, a tristeza para a saudade. Saudade no sentido de ver o que teve de bom, que eu não tenho hoje, mas que foi bom, deixou uma sensação gostosa. Tá? Mas ainda assim tomando cuidado, porque saudade também pode trazer depressão. Mas eu estou dando só um exemplo, porque às vezes pode acontecer. Mas na maioria eu transmuto para gratidão. Aí eu faço o quê? Sintonizo meu rádio, né? 432 MHz FM. Sintonizo na frequência mais alta e atraio aquilo. E se você souber sintonizar não só o seu corpo, mas a sua mente, tudo em frequências elevadas, você consegue fazer coisas incríveis, grandiosas. E Jesus, por exemplo, vibrava numa frequência acima de 800, 900 Hz. Então tudo que ele tocava era transformado por ele, porque a frequência, a energia dele era muito alta. Ele, na minha concepção e naquilo que eu estudo e conheço, foi o maior em frequência em tudo. Mas existiram, por exemplo, que se conta, Buda chegou a 600 Hz, frequência alta também. Outros mestres de outras culturas também chegaram em frequências altas, que se conta, né? Eu não sei se é verdade, eu estou dando só um exemplo, porque até mesmo quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é o caminho só para você ficar seguindo o cara. É o caminho de que, ó, segue o que eu estou dizendo, para você se elevar espiritualmente, para você aumentar a sua frequência e, como ele mesmo disse na Bíblia, fazer coisas maiores do que eu. Cara, e faz muito sentido isso, cara, porque, tipo, eu já te contei que a Ângela, né, minha esposa, morou com uma pessoa que, quando você via ela, você enxergava uma nuvem negra na cabeça dela. Né, que, tipo assim, tava muito pra baixo, assim, era uma... A gente fala aura, né? Mas é a mesma coisa, né? Sim, de frequência, sim. Né? E se isso acontece, se a gente consegue perceber isso, por que o oposto não aconteceria? Porque não às vezes estão acomodados naquela frequência. Não, mas eu digo assim, se abaixo a gente consegue perceber, fácil. Então, se a gente acredita nisso, se a gente enxerga isso, se a gente tem praticamente certeza que isso é isso mesmo. Então, por que a gente não pode acreditar que o oposto também é factível? É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É verdade. Inclusive, se você que tá assistindo, tá ouvindo, se você consegue perceber a aura das pessoas, saiba que é totalmente possível, por mais cético que você seja, raciocina, pega o seu lado racional mesmo para avaliar essa lógica que a gente está colocando aqui na mesa, que é, se você consegue enxergar a aura, se as pessoas têm uma aura, tem uma frequência para baixo, se você consegue perceber isso, tenha certeza que o oposto também é factível. Exatamente. E enxergar isso que é bom. Agora, é porque qualquer pessoa consegue ir para baixo de forma fácil, né? Muito fácil. Baixar a frequência é muito fácil. Agora, chegar no nível de Jesus é muito difícil. É por isso que ele é o caminho. Ele veio e mostrou, gente, vocês querem se tornar um com o Pai? Porque quando ele disse um com o Pai, eu sou um com o Pai. Porque ele se alinhou a uma frequência que está muito alta. Que significa que ele possui todas as energias, vamos dizer assim, as concentrações, um nível de energia de frequências altas e energia grande condensada. A gente falou isso aqui no começo. Quando ele falou, sou um com o Pai, não só no sentido que eu acredito dele ser Deus em si, mas ter se materializado como um homem para ensinar a gente, mas no sentido que nós podemos acessar ao Pai também dessa forma, elevando nossa frequência, seguindo o que ele ensinou, para que a gente possa alcançar níveis e ajudar a humanidade também de alguma forma, que a gente está aqui para servir. Evoluir e servir. Ele veio com tipo assim, segue aqui o que eu estou dizendo, da forma que eu estou dizendo, para você elevar a sua frequência e você ajudar a humanidade de alguma forma, da forma também que eu ajudei. E tem gente que fica só seguindo Jesus, achando que é só seguir ele que vai alcançar um nível extremo. Vou para o céu porque eu acredito em Jesus. Ó a frequência, ó. A frequência. O nível certo por conta de Jesus.
Ó, quem pegou o sinal aí sabe do que a gente tá falando. A frequência aqui tá ajustada, tá ajustada. E quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente crescer, evoluir e usar da lei da atração, que muitos chamam de lei da atração, mas se pegar na física quântica, tá tudo envolvido na vibração, fica muito mais simples. Cara, e você se tornar um com o pai. Acabei de lembrar aqui de um filme que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Você já assistiu o Fenômeno? Não. Com o John Travolta? Não. Ele explica isso, aí ele tipo... tem uma hora lá que ele pega um óculos na mão dele e começa a fazer assim, o óculos rodar assim. Tipo... aí ele explica, tudo é energia e tal. Sei que eu recomendo todo mundo que tá assistindo aí, que tá assistindo esse podcast, assistir o filme O Fenômeno. Ou é só Fenômeno? Eu não sei se é O Fenômeno ou... Se você digitar Fenômeno John Travolta na internet, você vai ver esse filme, cara. Eu recomendo você assistir. Depois eu vou assistir. É tão legal esse negócio de frequência, bem cara. legal esse filme. Depois eu vou assistir. A gente anota aí, vida, pra depois a gente assistir. É tão legal esse negócio de frequência, de pegar o sinal, que eu e a Sabrina, a gente é muito conectado. Sem precisar falar as coisas. A gente tava arrumando casa, se eu não me engano foi anteontem. Arrumando casa, ela tava varrendo a parte de fora, a escada, né? Se for lá a escada, porque vai lá pra baixo. Por um momento, eu cheguei perto assim, comecei a olhar lá embaixo e não falei nada. E depois voltei pra fazer o que eu tava fazendo. Tipo, eu fiquei uns 10, 15 segundos olhando ela lá embaixo, vendo se estava tudo bem. Depois eu voltei pra fazer o que eu tava fazendo. Passou 20 segundos, ela levantou e falou assim, você não me ouviu te chamando, não? Ela assim, não te ouvi, mas eu fui ali te olhar. E você não olhou pra mim, eu voltei. Você não me ouviu te chamando em pensamento, não? Ela falou assim. Falei, não, eu fui lá te olhar, mas como você tava virada, varrendo, achei que não tinha nada, eu voltei. Ela, não, na minha mente eu tava pedindo pra você me dar a pazinha. E realmente, eu fui lá, olhei como se ela estivesse precisando de alguma coisa. Hoje, por exemplo, a gente foi fazer alguns exames e a gente tá lá esperando pra fazer e eu ia numa loja comprar roupa pra Estelinha. Mais cedo e depois ela ia encontrar comigo. E aí a gente tá sentado e do nada eu falei assim, eu vou descer 8h10, porque aí eu chego lá antes, né, se tiver fila. E ela só falou assim, eu acabei de te perguntar isso na minha cabeça, que hora que você vai? Então assim, alinhou a frequência, tá pegando o sinal. E isso acontece direto entre a gente, direto. Acho que às vezes a gente tá num lugar, a gente precisa nem dizer se o outro tá querendo ir embora ou continuar. A gente já pega o sinal um do outro muito facilmente. Por quê? Como eu e ela convivem muito, tipo, eu e ela praticamente 24 horas por dia, ali a nossa frequência vai se alinhando o tempo inteiro. E isso é importante para casal, porque eu falo com ela, a gente tem que se elevar a frequência sempre. A gente não escuta música ruim dentro de casa, com letras ruins ou frequências ruins, só músicas boas. Sabe, eu falo, você tem que elevar a sua frequência, eu também tô elevando a minha, para um sempre elevar o outro. Que vai ter dias que a gente tá em emoções à flor da pele, principalmente ela grávida. A emoções tá 10 vezes mais triplicada, vamos dizer assim. Então a gente precisa estar se alinhando, mas a gente está sempre junto. Então nossos sinais, eles são conectados e isso acontece direto. E é muito top, cara. E quando você pega esse sinal, essa frequência, você fala assim, cara, eu tô lendo a mente da minha esposa e ela tá lendo a minha. E isso acontece muito comigo, cara. Muito. E é com... E não é só com pessoas, é com tudo, saca? Às vezes, por exemplo, a gente comentou do filme Fenômeno aqui. Se eu assistisse televisão, não ia me surpreender nada se eu chegasse em casa, ligasse e tivesse passando esse filme. Porque, tipo, comigo acontece muito isso. A frequência muito. Com a energia desse filme. Muito isso. Inclusive, me deu até vontade de assistir. Acho que depois nós vamos baixar aí pra assistir, pesquisar. Se não tiver em algum lugar. Deve ter no YouTube que você falou, Deve ter no Netflix. Filme famoso, assim, com John Travolta e tal. Talvez tenha até na Netflix. Nunca fui muito fã do filme do John Travolta, não. Não sei porquê. Não tem motivo. Mas nunca me... Nem Pulp Fiction, nem... Nenhum, cara. É mesmo? Eu olho que o filme é com ele e eu não sinto vontade de assistir. Entendi. O filme pode ser bom. É tipo Senhor dos Anéis. Que todo mundo fala que é muito bom. É muito bom.
eu não sinto essa vontade de assistir. Tipo, mesmo muita gente falando, nossa, é muito bom, mas é como se fosse um estilo que eu não gosto. E eu não sei porquê, do John Travolta, às vezes, sei lá, tem uma frequência incompatível entre eu e ele. Você vai saber, né? Nessas partes de física quântica. Enfim, é só um comentário. É isso, cara. Pra aumentar e saber se você tá na frequência certa da cocriação, às vezes não é nem olhar pro que tá acontecendo na sua vida. Porque às vezes você tá passando por uma turbulência, mas ainda assim, no meio de uma turbulência, você consegue estar numa frequência alta se você se ajustar. Se você modelar suas emoções e tudo quanto. Porque o momento que você está vivendo agora, na verdade, você cocriou há alguns anos atrás. Você veio cocriando e aconteceu agora. Então, o que você tem que fazer é modelar sua frequência agora para o que vai vir depois ser de acordo com a frequência que você está. Ser responsável pelo como você está hoje. Né? Exato, então, pelo como você está hoje, independente do que está acontecendo. Você foi ajustando a frequência para chegar aqui. Exato. E aí, daqui pra frente, a frequência vai só subindo. Mas como saber se você tá na frequência certa? Cara... Qual que é o termômetro que eu uso? Qual que é o parâmetro? Qual que é a ferramenta? Eu olho para as coisas que eu tô conseguindo na minha vida. O que tá chegando. O que eu tô tendo de resposta rápida. Não de resposta num geral completo. Porque vão ter coisas, como eu te disse, que você tá cocriando de passado. Você fez coisas no passado e tá manifestando agora. Mas existem coisas que você vai manifestando rapidamente, de uma forma muito bizarra, sem que você entenda o porquê. Por exemplo, é você falar assim, cara, eu preciso de 5 mil reais. Não sei como não, mas vai aparecer. Passa 1, 2 semanas, 5 mil reais surge um cliente que te paga 5 mil reais. Coisas que vão acontecendo naturalmente, mesmo se você estiver num caos. E aí você olha para o caos, outro indício de você saber se está na frequência certa, é você olhar para o caos, para o seu desafio, né? Porque todo mundo tem, a vida é dualidade, vai ter momentos bons e ruins. Olhar para ele e tá tranquilo, tá em paz. Tá com uma paz bíblica que Jesus fala, que é a paz que excede todo entendimento, porque o fardo dele é leve. Quando o fardo tá leve, significa que eu tô no caos, mas eu tô em paz, eu tô alinhando a minha frequência para a cocriação. E as coisas começam a acontecer mais rápido. Outro dia eu fiz um teste, eu fiz um vídeo, na verdade, pro YouTube, aqui pro canal, que é, faça esse teste para aumentar a sua crença na lei da atração, que é o teste da borboleta azul, né? Imagina aí uma borboleta azul da forma que você quiser, coloca ela na sua mente, ela chegando na sua mão ou não, ou você vendo de longe. Eu tenho certeza, você acabou de pensar numa borboleta azul enquanto eu falo. Vai aparecer uma borboleta azul daqui a um tempo, porque você não vai estar esperando, apenas pelo fato de você ter alinhado a sua frequência com ela, em algum formato, seja uma borboleta azul de verdade, seja um desenho. Sabe o que eu vi no hoje filme, em uma roupinha de bebê? Uma borboleta azul. Uma borboleta azul. Eu ainda falei com a Sabrina, não, vamos levar da borboleta, por conta disso. É, você comprou? Comprei o bodyzinho que tem 4 borboletas. Uma delas é azul com preta, que foi a que eu imaginei enquanto eu tava fazendo o vídeo. Que louco. Então, coisas simples, mas coisas maiores também vão acontecendo. E aí você vai só aumentando sua frequência e sua crença. Esse lance dos 5 mil reais aí que você falou acontece direto comigo, cara. Pois é, então você tá alinhado. Meu termostato às vezes, financeiro. igual eu te falei, depois da constelação. Precisando de 3 milhões, cara. Precisando de uns 50 milhões, ganhar na Mega Sena da virada, que tá 500 e tantos milhões. Vamos fazer um bolão, viu? Usar aquelas técnicas que eu ensinei no podcast. Tá certo. Então fechou. Fechou? Que seja isso. Lembre de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, de comentar aqui abaixo, eu estou na frequência da cocriação, e ajustar a sua frequência, claro, se você entendeu todo o papo aqui, para poder utilizar isso na sua vida, tá? E manda esse vídeo para várias pessoas aí, gente. Ajuda a gente a crescer cada vez mais o canal. Cara, esse foi o podcast mais louco que a gente já fez, cara. Tem muita mais doideira pra inclusive, você pode pegar esse corte aqui e colocar lá no início do vídeo. Vou fazer As isso. duas partes que eu empolguei. Legal, vou fazer isso. No mais, até o próximo Hackeando a Mente. Valeu. E tchau. Tchau.